coragem e fé. No segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos 1 a 3, está escrito: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A paz do Senhor, amados. Naamã era comandante do exército do rei Ciro, chamado Ben-Hadad. Naamã era um homem importantíssimo e de muito reconhecimento, respeitado e honrado devido ao seu caráter militar de sucesso. Apesar do seu valor político e militar, a palavra de Deus conta que Naamã havia contraído lepra, uma doença de pele que não tinha cura nem tratamento naquela época. Quando as tropas sírias invadiram Israel, uma menina israelita foi levada escrava para servir na casa do comandante Naamã. A escrava hebreia, enquanto servia a esposa de Naamã, comentou com ela que havia em Samaria um profeta que servia a um Deus capaz de curar seu senhor da lepra. A esposa transmitiu o recado a seu marido Naamã, e este, por sua vez, foi até o rei da Síria contar o que sua escrava dissera. Nisso, o rei Ben-Hadad enviou uma carta ao seu homólogo Jorão, rei de Israel, dizendo que Naamã estava indo para lá a fim de ser curado da lepra. Quando o profeta soube que o comandante do exército sírio já estava em Samaria, enviou-lhe um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. De princípio, Naamã indignou-se e recusou seguir a orientação de Eliseu, pois estava na expectativa de que o profeta fosse falar com ele pessoalmente e em seguida curá-lo. Os servos de Naamã disseram para que ele obedecesse. Foi então que ele deixou seu orgulho de lado e decidiu mergulhar-se 7 vezes no rio Jordão, conforme a recomendação do profeta. Naamã foi curado da lepra. Amados, neste episódio eu quero destacar uma personagem cujo nome nem sequer é mencionado. No entanto, esta personagem é muito especial. Quero me referir à escrava hebreia.
Esta menina escrava anônima tem muito a nos ensinar através de sua experiência. Certamente que ela tinha, como qualquer um de nós, seus sonhos e projetos. Mas tais sonhos e projetos foram impedidos a partir da altura que foi levada como escrava. Sendo ela israelita, a menina poderia sentir-se decepcionada com Deus e, consequentemente, tornar-se rebelde contra o seu Deus. Pelo contrário, mesmo trabalhando como escrava, sua fé em Deus permanecia inabalável. Destaquemos, então, algumas condições adversas na vida da escrava hebreia. Primeira condição: ela estava longe da sua família. Sempre quando alguém era levado como escravo, o povo dominante costumava fazer uma separação. Era muito comum naquela época isso acontecer. Não havia mais seu núcleo familiar. Seus pais e irmãos não estavam mais ao seu lado. Aquele convívio não mais existia. Portanto, a menina encontrava-se separada de todos os seus parentes e amigos. Segunda condição: a menina encontrava-se em terra estrangeira. Esta menina era filha de Abraão e herdeira das promessas que Deus havia feito a Abraão. Mas sua vida foi bruscamente mudada com este episódio. Ela não estava mais com o seu povo. Terceira condição: esta menina estava servindo como escrava. Ela estava forçada a trabalhar onde não queria e fazer aquilo que não desejava. Estas condições, contudo, não interromperam a vida desta jovem. Embora em tenra idade, ela permaneceu firme. Sua ousadia nos motiva e nos impressiona. O texto bíblico não nos mostra que ela vivia frustrada, nem revoltada com a situação que passava. Diante do sofrimento do seu senhor Naamã, ela se mostra preocupada. A menina escrava fala com sua senhora que seu marido pode ser curado e diz que isso é possível. Ela fala então à sua senhora do profeta Eliseu que estava em Samaria, em Israel. Destacadas algumas condições adversas na vida da menina escrava, importa, irmãos, também destacar algumas qualidades dela que nos ajudam a entender o quanto especial esta menina foi e como ela testemunhou do Senhor, apesar da situação que passava.
Ela estava cheia do amor de Deus. A menina estava cheia do amor de Deus. Como é sabido, o profeta Jonas, por exemplo, revoltou-se contra Deus, achando que o Senhor estava sendo injusto com ele. Estava sendo injusto o Senhor ao querer salvar Nínive, cujos habitantes eram tidos como grandes inimigos de Israel. Mas esta escrava hebreia tomou uma posição diferente daquela que Jonas tomou. A menina escrava poderia muito bem permitir que o rancor e o ódio invadissem seu coração e ela, calada, deixasse Naamã ser consumido pela lepra e morrer. Pelo contrário, ela deixou Deus usá-la. Aleluia. Deixou Deus operar na vida de Naamã. O coração desta menina estava cheio do amor de Deus e misericórdia. Esta escrava hebreia demonstrou o amor que tinha pelo próximo ao desejar a cura do seu senhor Naamã, através da pregação sobre o Deus de Israel, ao dizer para o seu senhor Naamã e sua esposa: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Versículo 3 está escrito: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aleluia. 2. Esta menina era uma menina de fé. A menina não teve medo de testemunhar da sua fé em Deus quando disse: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Esta jovem hebreia mostrou que tinha uma fé firme no Senhor. Ela possuía convicção e certeza de que o Deus de Israel tinha poder para curar Naamã. Por isso, Deus não decepcionou a menina, mas sim honrou sua fé, curando o capitão Naamã da lepra. Algo impossível naquele momento, algo impossível na época em que está acontecendo esta história, pois a lepra era uma doença incurável. 3. A menina era muito ousada. Como é sabido, os escravos tinham muitas limitações ao falarem com seus senhores. Mas o que a escrava hebreia fez é uma demonstração de ousadia em pronunciar a palavra de Deus. Ela não se intimidou, mas proclamou sobre o seu Deus com autoridade, conforme podemos ler no versículo 3 ainda. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse
diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Amados, como foi referido atrás, a Bíblia não cita o nome desta jovem. Apenas se sabe que era uma hebreia. Também não se sabe o que aconteceu com ela depois da cura de Naamã. No entanto, dá para a gente crer que sua situação na casa de Naamã mudou para o melhor, pelo seu testemunho, tal como aconteceu com José, o filho de Jacó, no Egito, que de escravo tornou-se governador. Não sabemos o que aconteceu com esta menina realmente depois disso, mas sabemos que através dela, um dos homens mais importantes daquela época foi curado e se converteu, teve sua vida transformada e seu testemunho certamente impactou a vida de muitas pessoas. Com essa história, meus irmãos, vemos que a menina que havia sido levada cativa foi uma ponte para o milagre e a salvação de Naamã. A ida dela à Síria foi permissão de Deus para mudar a história de Naamã e foi graças à coragem e à fé dessa menina que um dos maiores milagres aconteceu. A cura de um leproso. Que Deus ricamente nos abençoe. Amém.